Oi pessoal, aqui é o Érico do Ignição Digital e do Fórmula de Lançamento. Eu estou gravando esse vídeo para te dar duas sacadas sobre trabalho de equipe. Como montar equipes que performam, como fazer parte de uma equipe que performa, tá? E eu já tomei muito na cabeça em relação a trabalho de equipe, tá? Tanto quando eu estava no mundo corporativo, quanto quando eu resolvi montar empresas, né? E o fato é o seguinte, se você quiser ir rápido, vai sozinho. Se você quer ir longe, vai acompanhado. É uma frase que eu digo sempre, e uma outra maneira de dizer, como o Vinícius Possebon e o Michael Jordan dizem, talento ganha jogo, time ganha campeonato, e se você quiser ir longe, se você quiser ganhar um campeonato aí do seu mercado, é necessário ter equipe, tá? E eu vou gravar esse vídeo rapidinho para dizer duas sacadas que eu uso, tá? Duas distinções que eu uso para montar equipes de performance ou participar de equipes de performance, tá? Primeira coisa que eu preciso distinguir para mim, tá? E isso é uma coisa que eu aprendi lá fora, é a distinção do que é a minha habilidade única. Então escreve no papel aí. É importante distinguir, estar presente para o fato de que é a sua habilidade única. O que é habilidade única? É o seguinte, todo ser humano tem uma habilidade única. Todo mundo consegue fazer alguma coisa mais fácil. Todo mundo tem prazer de fazer alguma coisa mais... e ele tem natural facilidade de fazer algum tipo de coisa. E, quer dizer, é mais fácil, faz mais rápido, tá? E por muito tempo eu operei sem a distinção de que eram as minhas habilidades únicas. E o dia que eu resolvi procurar não foi alguma coisa de... às vezes tem... minha habilidade única é essa. Não, eu fui começando a regular a minha percepção para descobrir o que era a minha habilidade única. E hoje eu tenho noção de quais são as minhas habilidades únicas. E o que deixa isso possível para mim? Deixa possível o seguinte, quando eu opero, quando eu gasto tempo na minha habilidade única, a minha produção é muito maior. Minha produção é muito maior, eu tenho muito mais prazer de trabalhar. Então é o seguinte, o primeiro passo é a distinção da habilidade única. E o fato é o seguinte, pode ser que uma vez que você distinguir a sua habilidade única, você vai perceber que você está operando 90% fora da sua habilidade, só 10% da sua habilidade única, tá? Então, uma vez que você distingue, isso abre a possibilidade de você fazer uma escolha consciente, de traçar um plano para que, sei lá, num prazo de 1 ano, ou 6 meses, ou talvez 2 anos, você conseguir conscientemente mudar para 90%, tá operando em 90% do seu tempo na sua habilidade única e só 10% nas coisas que não são únicas para você, tá? E quando você faz isso, e é uma coisa que pode acontecer para você da noite para o dia, porque, enfim, você tem capacidade, pode ser que não seja possível. Às vezes não é possível você sair contratando pessoas para, enfim, fazer aquelas funções que você não tem habilidade única para isso, tá? Uma das coisas que eu descobri que eu não tinha habilidade única antes de distinguir isso era suporte. Eu fazia muito suporte, tá? E não é minha habilidade única o suporte. Quem já me encontrou no suporte sabe disso, né? Tem outras pessoas no meu time cuja habilidade única deles é o suporte, de tomar conta do cliente, fazer com que o cliente tenha uma experiência fenomenal, mas não é a habilidade única do Érico. Então, quando você faz isso, você vai ter que, para você operar na sua habilidade única, você vai ter que trabalhar em equipe, né? Você vai ter que trazer pessoas cujas habilidades únicas complementam as suas, tá? E agora, uma pergunta que eu recebo muito é, Érico, como é que eu contrato uma pessoa? Como é que eu faço para contratar as pessoas certas para esse tipo de habilidade única ou para fazer parte do seu time? E tem vários métodos, tá? Mas um método que chega a ser 80%, que traz 80% dos resultados para mim, é fazer um teste comportamental nessa pessoa. Porque é o seguinte, é muito difícil mudar comportamento. Todo o resto é possível mudar, mas comportamento é muito complicado mudar. Então, o fato é o seguinte, se você acertar a parte de comportamento, o que significa comportamento? Tem pessoas que têm mais iniciativa para criar as coisas, tem pessoas que gostam mais do risco, tem pessoas que são mais estáveis, aquela estabilidade, elas não querem mudança. E tem várias pessoas que adoram falar com as outras pessoas, isso cada um é um estilo de comportamento que é predominante na pessoa. E o fato é que algumas funções necessitam de um comportamento mais forte. Por exemplo, quando eu trabalhava no banco, a gente tinha... os hunters e os farmers, os caçadores e os fazendeiros. O que eram os caçadores? Os caçadores tinham que sair lá para achar cliente, então eles iam lá com a cara e com a coragem, tinham aptidão a risco, enfim. E os fazendeiros eram os caras mais estáveis, que cuidavam dos clientes depois que eles entravam no portfólio. Então,
um caçador não ia necessariamente se dar bem na função de fazendeiro, e o fazendeiro não necessariamente ia ter a função de caçador, e tem gente que consegue tem predominância nas duas áreas, né? O fato é o seguinte, o mais importante antes de você contratar é fazer um teste comportamental na pessoa, e hoje em dia tem essas tecnologias, ou essas metodologias, basta você procurar pela metodologia DISC, né? Uma metodologia que foi recomendada para mim por um cara chamado Ricardo Pelvan, que é mestre nessa área de liderar e criar equipes, e enfim, motivar equipes. Então, é importante. Então, uma dessas metodologias é o DISC, tá? Então, faz lá o teste. Importante você, com a sua habilidade única que você conhecer, depois você faz um teste DISC, né? E você descobre que tipo de comportamento você tem. E depois você vai delineando as outras atividades e que tipo de comportamento você espera ter, que a pessoa que vai entrar nesse outro papel precisa ter. E começa por aí. Se você começar por aí, cara, as suas chances de acertar são muito maiores. Demorou muito para eu saber isso tudo. E hoje em dia, quando eu contrato uma pessoa para minha equipe, a minha chance, eu tenho acertado muito mais do que eu erro. Então é isso aí, ficam essas duas coisas. Então, agora, o que você tem que fazer? Primeira coisa, fazer uma escolha consciente de distinguir qual é a sua habilidade única. Ponto 1, tá? Segunda coisa, então escreve aí, habilidade única. Segunda coisa, começar a fazer um teste comportamental. Procura na internet. Um que eu recomendo é o DISC, tá? Que foi recomendado para mim pelo Ricardo. E recomendo para você é o DISC. Faz isso em você. Começa a descobrir que tipo de comportamento você tem. Terceira coisa é você delinear que tipo de comportamento as outras pessoas do seu time precisam ter para aquela posição. E começa daí. Se você começar daí, você vai estar num bom caminho. Então, gente, é isso aí. Um grande abraço.